Pessoal, nós estamos aqui no Mercado Municipal. Hoje, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Está começando a 4ª edição da Feira Afro, que vai até o próximo domingo, com muitas atrações, com muitas ações acontecendo, inclusive sociais, contando com grande participação, inclusive da UENG, através de vários cursos. Inclusive, do meu lado, eu estou com o João Rodrigues. Ele é aluno do curso de Medicina da UENG, aqui da cidade de Passos, natural de Alterosa, e tem um método agora que se chama Mentoria Rodrigues, para você que está sonhando também em ingressar na universidade. João, prazer falar com você. Eu quero te conhecer. Quem é o João Rodrigues, para a gente começar? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade. Eu sou daqui de uma cidade perto aqui, de Passos, Alterosa, a 1h30. Enfim, eu sempre tive esse sonho mesmo de fazer medicina desde pequeno. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Você tem 19 anos, cara? Você é novinho pra caramba. Então, assim, desde pequeno sempre tive essa vontade, esse sonho. Porém, vem de família muito humilde. Sempre tive que trabalhar desde os 7 anos de idade. Enfim, sempre trabalhando, mantendo esse sonho. E aí, tanto é que quando eu fiz esse meu ano de cursinho, acabei fazendo ele online, por opções financeiras, digamos assim. Não tinha grana, você fez online. Para pagar o cursinho presencial, eu fiz online, consegui me adaptar muito bem. Certo. E eu acho que uma coisa, eu consegui passar até rápido, né? Que eu consegui estudar durante o 3º ano e eu fiz mais um ano posterior, né? E todo esse período ainda trabalhando, inclusive nesse ano que eu fiz isolado só o meu cursinho, sem o ensino médio que já tinha terminado, eu fui para a UFenas, eu entrei no curso lá na Unifal, já pensando exatamente em melhorar em matemática para conseguir passar em medicina. E aí nesse período fiquei lá, trabalhando lá, e acabou que eu fiquei por lá. Deu 3 meses, melhorei em matemática, e agora eu posso sair. Saí do curso que eu estava e continuei trabalhando, trabalhava num restaurante muito famoso, trabalhava das 6 à meia-noite. Trabalhava de quê? Trabalhava de garçom. Garçom. Inclusive trabalho aqui em Passos ainda. Aqui em Passos, você... olha a história, que legal. Posso te chamar só de Rodrigues? Inclusive a mentoria Rodrigues. Olha que interessante a história de vida do Rodrigues. Começou a trabalhar com 7 anos. 27 anos de idade. Escola pública sempre. Né? No 3º ano, você conseguiu fazer um cursinho. Isso. Só que não deu para fazer presencial por conta da grana. Então, online, foi online o cursinho. Uhum. Terminou o 3º. Com o cursinho, você entrou na UFenas para fazer um curso lá. Na Unifal. Na Unifal. É um projeto social da Unifal? O que é? Lá é, de fato, um curso mesmo, esse lá da Unifal. Eu entrei em biotecnologia. Biotecnologia? Biotecnologia. Que legal, cara. E aí, conciliando o trabalho de garçom e estudando... Isso, aí tava conseguindo me manter lá e fazendo os vestibulares, ia fazer vestibular para fora, ia se mantendo, e aí foi. Aí, como o meu horário era muito curto, eu acabei tendo que adaptar o meu horário de estudo. Eu chegava meia-noite do restaurante, estudava da meia-noite até 5 da manhã, das 5 da manhã até 1h eu dormia, e voltava a estudar da 1 até as 5h30 e ia trabalhar. E essa foi a rotina durante um ano árduo aí até conseguir passar aqui na UENG. Ou seja, para ele estar com esse jaleco branco agora, aluno de medicina da Universidade do Estado de Minas Gerais, inclusive muita gente não sabe, mas o curso de medicina da UENG está entre os mais disputados do Brasil. Tô mentindo? 342 por vaga no último vestibular. Eu acho que teve mais que a USP. Mais do que a FUVEST, que é da USP. Teve mais do que para entrar na USP, o curso de medicina da UENG aqui em Passos. E você conseguiu entrar. Você entrou contando com o apoio da lei de cotas ou você entrou na ampla concorrência? Como que foi o seu ingresso na UENG? Aqui na UENG eu entrei pelo vestibular, entrei com o PROCAN. Né, você passou em 2 situações? Aqui, o vestibular, dentro do vestibular a gente tem o PROCAN, essa modalidade dentro do vestibular. O que é o PROCAN, para quem não sabe? O PROCAN ele é o programa de atenção a essas cotas, a essas da própria UENG, esse programa da própria UENG. Exatamente, tá. Sim. Aí dentro desse PROCAN você tem a inclusão regional, que são para alunos aqui, para estudantes aqui da cidade de Passos, da região. Você tem para PCDs, você tem para baixa renda, você tem para regresso de escola pública mesmo. De escolas públicas, aquele clássico que a gente conhece do Enem, só que com as nomenclaturas diferentes. Entendi. Com 19 anos, você está em qual período de medicina? Eu estou no 2º período, terminando o 1º ano. Começou esse ano, então, a sua nova história. Você já imaginava que conseguiria passar num vestibular de medicina tão rápido? Porque tem gente que fica anos fazendo cursinho, tentando. Você praticamente chegou e papum!
já está aqui. Bom, então, eu sempre tive, né, essa vontade imensa de fazer, porém sempre tive aquele medo. Acho que todo mundo, quando vai prestar vestibular, principalmente para curso mais conhecido, a gente fica com receio, fica pensando que não é capaz, enfim, mas é sempre aquela, tem que pôr a cara para bater e correr atrás. E já o fato de eu ter conseguido passar em um ano foi justamente olhando como se estuda. Isso é uma coisa muito incomum para quem presta vestibular, que fica muitos anos. É muito comum você ver a galera falando, nossa, fiquei 5 anos, eu só consegui passar quando eu consegui entender isso. Que é, por exemplo, a galera, isso é o que acontece, é o que a galera já tem talhado assim e acha que deve ser. Eu quero começar a fazer medicina, por exemplo, ou direito, qualquer curso que seja, vai lá, tal pessoa passou. Vai lá, como é que essa pessoa estudava? E copia, basicamente, todo o cronograma dessa pessoa. Não dá certo. Não dá certo. E é basicamente isso que a maioria dos cursinhos presenciais fazem. É o mesmo cronograma para todo mundo. Só que a gente tem que entender que cada um tem as suas individualidades. Tem as suas particularidades. Não tem que ser a mesma grade. E principalmente essas estratégias de estudos que a gente usa para conseguir estudar por mais tempo, para conseguir aumentar o número de acertos. Então, esse, na minha opinião, e pelo que eu escuto falar da galera, basicamente hoje é um consenso. A galera, quando passa, é porque conseguiu entender isso, que não é aquilo que a gente está acostumado. Inclusive, fazendo menção à mesma frase que eu fiz no meu primeiro dia de aula no cursinho popular da UENG, sou professor lá, de Você é professor? Sou professor no cursinho popular da UENG. A matéria que nós fundamos lá é Guia do Estudo Perfeito. Então, é realmente ensinar para os alunos essas estratégias de estudo, como melhorar. No primeiro dia, eu lembro que eu falei assim, ninguém chega para a gente em nenhum momento da vida e fala, eu vou te ensinar a estudar. Você vai costurar uma roupa, chega alguém e vai falar, eu vou te ensinar a costurar. Para estudar, não. A gente tem essa mente fechada que é só colocar literalmente a bunda na cadeira. Só que é nessa que a gente vai ver e o tempo vai passando e não consegue progredir. Então, é isso que falta, sabe? Isso é uma coisa que, na minha opinião, tinha que ter na grade curricular das escolas. É te ensinar a estudar. E não são coisas assim extraordinárias, igual todo mundo pensa. São coisas simples do dia a dia que vai angariar isso. João, e você criou uma mentoria, não é um método, é uma mentoria Rodrigues. O que consiste essa sua ideia? Você, claro, quer ajudar outras pessoas a chegarem na universidade também e tendo condição de ter uma ajuda a um custo que ela comporta. Qual que é a ideia da mentoria? Por exemplo, eu tô a fim de fazer a mentoria com você, eu quero estudar, eu quero tentar um curso, por exemplo, medicina. Eu te procuro. Como que funciona? Bom, essa aqui eu abri esse ano, eu fiz ela justamente, como o vestibular está muito perto, 2 meses, então, por isso que eu fiz ela toda gravada. Então, ela tá nessa plataforma, estou terminando de gravar, mas a gente já estou lançando lá os módulos, enfim. Em resumo, essa mentoria, ela é totalmente voltada, em específico, para o vestibular da UENG, justamente pensando o quê? Eu olhei pontos justamente quando eu prestava e da galera que eu conheço quando prestava. A UENG ela é muito carente dessas informações. Não é, por exemplo, igual uma UERJ que eu prestei, que você abre o Instagram, a todo momento tem gente te explicando como é que faz. A UENG ela é muito carente dessa informação, ainda não está muito trabalhado ainda, principalmente a estrutura do vestibular em si. E a ideia da mentoria é justamente isso, para quem está prestando vestibular já consegue entender essa lógica que eu vou falar, porque a gente sabe assim, a gente ficou o ano todo estudando para o Enem, só que o estilo da prova do Enem é do Enem. Você vai para os vestibulares, a forma de cobrar questão, principalmente a redação, tudo muda bastante. Porém, é o mesmo conteúdo, só que quando a galera normalmente só estudando para o Enem e vai, estudei para o Enem, faz a UENG e não consegue ir bem. É porque não conseguiu entender que por mais que é o mesmo conteúdo, a forma de cobrar, ela é diferente. E é isso que a gente tenta captar. Nessa mentoria para a UENG, essa atual, são mais de 30 módulos, trabalhando nela. Para esses 2 meses, é um intensivão, porque acabou de ser anunciado o vestibular da UENG 2025. Aí nessa mentoria são 30 módulos, mas o foco da mentoria em si não é ficar passando aula a aula. Principalmente que a gente já parte do princípio que o aluno ele já está estudando o ano todo. Então, por exemplo, quando você tem uma prova da UENG, que você tem 2 meses só para estudar, o modo ideal para você estudar é por prova antiga, e o que você tem que ver de aula é justamente só aquilo que você realmente não sabe. Então, na mentoria, a gente, nesses 30 módulos, já começa falando principalmente dessas estratégias de estudo, como é que você faz para montar esse cronograma de estudo perfeito,
que eu costumo falar muito é que o cronograma de estudo perfeito, o cronograma de estudo ideal é aquele que se adapta às suas condições dentro do seu possível. Uma vez um aluno meu falou assim para mim: João, eu fico me sentindo muito mal porque eu trabalho e tal. E aí, tem um colega meu que ele consegue estudar 10 horas por dia e eu consigo fazer 3. Lembra que eu falei para ele: olha, você consegue fazer essas 3 horas, mas essas 3 horas são teu máximo. Então, por mais que você faz 20% do que o outro faz, se esses 20% é o teu máximo, você está fazendo 100%. A gente tem que começar desde esse princípio, principalmente falando em específico da medicina, é uma coisa muito maçante. Desde a época do cursinho, é uma coisa de muita comparação, e para quem presta, para quem faz o curso principalmente depois, é algo muito maçante não conseguir entender isso, não conseguir entender que a comparação, principalmente no período vestibular, não deve ser comigo com outra pessoa que presta, tem que ser comigo mesmo. Como é que eu estou melhorando desde semana passada? Mês passado eu estava fazendo de 180 questões do simulado, eu estava acertando 90. Agora esse mês eu estou fazendo 100. E é justamente essas pequenas conquistas, essas pequenas vitórias, que vai angariando e vai dando mais motivação, mais força para esse processo tão delicado, tão complicado. Tanto para quem vai tentar fazer um vestibular para uma universidade, quanto um concurso público, você tem que entender que antes de estar disputando com o outro, você está disputando com você mesmo, é você que precisa subir a média, esquece o outro, né? Porque a gente não tem como saber se ele vai acertar 60% ou 100%, você tem que estar em busca do 100%, do seu máximo, esquece o outro. Exatamente. Basicamente é isso, né? Basicamente isso, a comparação, esse é um ponto que eu pego muito no pé, justamente isso. É justamente o ponto da comparação. Às vezes você tem alunos excelentes, têm potencial para arrebentar na prova, mas chega na prova e começa a se comparar. E o problema dessa comparação, ela não é só no dia da prova, é no decorrer do dia a dia. A gente entra naquele ciclo da autossabotagem. Você tem potencial para fazer muito, mas você começa a se auto-sabotar e você mesmo vai ser o teu pior concorrente, vai ser você mesmo que está te jogando para baixo. João, você sempre foi um bom aluno? Sempre tirou nota boa? Ou você foi como um menino qualquer que de vez em quando tirava uma nota vermelha, um C, um D, Como é que foi? Ou você foi aquele aluno nerd, para quem está assistindo, fala assim, não, mas o João é diferenciado, ele tem gente que foi nerd a vida inteira, você foi? Não, eu costumo dizer que eu não sou gênio, eu sou esforçado. Esse é o segredo que todo mundo tem que entender. Eu não fui aquela pessoa que a vida inteira tirou 10, 9, 8. E até tem uma teoria que eles falam que os melhores profissionais sempre são aqueles nota 7, 8. 7, 8, não sempre os nota 10, né? Então, o diferencial é basicamente isso. Isso é uma conversa, assim como eu fiz no cursinho popular da UENG, nessa primeira aula, que para mim é fundamental ter com os alunos, que é justamente explicar isso. Eles têm que entender o seguinte, eu não preciso ter sido aquele aluno nota 10 a vida toda, até porque tirar 10 a vida toda não significa que você é um bom aluno, que você realmente entende a matéria. Enfim, é justamente compreender que esse é um processo que eu tenho que ir me remodelando. Independente. Nossa, João, eu tive que fazer o EJA, eu reprovei 3 vezes. Independente, tá? Você começa a ver essa tua história, é a partir desse momento que você vai fazer essa virada de página. Isso é muito comum, tá? E a gente tem que ver principalmente as condições psicossociais dessa galera. Na maioria das vezes, esse pessoal que está tirando 4, que está tirando 5, tem muita coisa envolvida. Aquele aluno que passa dificuldade em casa, que tem um problema familiar, enfim, é muita coisa, né? Trabalha, já tem uma rotina maçante. Então, a gente tem que avaliar muito além do que isso. Então, avaliar esse aluno por nota não é o cenário ideal de forma alguma, justamente por conta das condições psicossociais que ele está incluído nessa sociedade. Nós estamos gravando hoje, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E aí eu aproveito para perguntar para você, João, quantos alunos autodeclarados negros tem na medicina aqui? Você tem notícias de quantos? Eu estava lendo um artigo recentemente que saiu que na medicina de modo geral, no Brasil, estudando, a gente tem menos de 5% do total são alunos negros. 5%, menos de 5%. Na sua turma tem quantos? A minha turma tem bastante pardo, mas negro mesmo. Na minha turma, ixi, difícil contar, né? 2, realmente, você fala é negro, 2 no máximo 3 na minha turma hoje. Você acha que a lei de cotas ou a lei própria, como a UENG tem do PROCAN,
é importante e fundamental para entrar? Ou você acha que não, é igual para todo mundo mesmo e é meritocracia, estudou igual você estudou, passou, beleza, todo mundo se vira? Ou não, a lei de cotas, ela precisa continuar? No ensino médio, eu pensava que essa questão de cota eu pensava para quê? Até você ter que realmente colocar a mão na massa. E quando eu falo de cota, eu não estou falando só de negro, não. Eu estou falando principalmente de baixa renda. São aqueles estudantes que tem que estudar durante a preparação. Você pega hoje, por exemplo, você tem alunos aí, vou pegar um recorte no estado de São Paulo, que foi quando eu fui prestar a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu aproveitei e prestei uma bolsa para um cursinho caríssimo que tem lá. Eu ganhei 70% de bolsa nesse cursinho e ainda era os 30% dava para você pagar? Nunca na vida, era coisa de mais de R$1.000. Os 30%. Olha que eu fui muito bem na prova. Assim, é um nível de equiparação que está longe do nosso alcance de visão. Você só consegue realmente entender a hora que você está ali. A hora que você pega, por exemplo, um estudante que está estudando para esse vestibular, tem condição boa, pai e mãe, ele consegue custear tudo, já começa estudando com aquele tablet de R$3.000, tem ali o melhor equipamento para estudar, o melhor notebook, tablet, telefone, acessa a internet excelente, ainda faz o presencial, e aí você pega o recorte da população mais carente, que tem muito potencial, por vezes não tem um telefone bom para acessar a internet. Quando eu comecei a estudar mesmo, eu não tinha nem um telefone bom para estudar. Então era ali, era assistindo aquelas videoaulas com o telefone todo trincado, com o livro aqui do lado, e ainda não podia ficar até tarde por conta da luz, senão essa energia veio mais cara, e ainda tinha que trabalhar. Você pega esse processo aí, você faz uma comparação com esses alunos que têm uma condição excelente, que vêm de escola particular aí a vida toda, paga 2, 3 mil de mensalidade na escola, e você faz essa comparação. Então, a lei de cotas, e mais uma vez saltando, quando eu falo da lei de cotas, eu falo de modo geral. O pessoal precisa entender que a lei de cotas, ela abrange... escola pública. É porque o pessoal tem muitas vezes preconceito pensando assim, a lei de cotas é só para negros. Não, negros é uma parcela dentro da lei de cotas. A lei de cotas, o principal dela é baixa renda. Então, não depende da cor da pele. É baixa renda? Tá na lei de cotas. É de escola pública? Tá na lei de cotas. Aí dentro disso vem X% desse montante para negros, indígenas e quilombolas. E outra coisa, essas cotas aí, por mais que tenha para negros, ela tem que essa pessoa ainda tem que se enquadrar no critério de baixa renda. Se eu sou alta renda, eu já não me enquadro na maioria desses critérios. Não basta dizer assim, eu sou pessoa negra, mas tenho alta renda. Não entra na cota. O princípio dessas leis de cotas é justamente essa baixa renda. Legal. Para esses estudantes, exatamente. Quem quiser saber mais sobre o método Rodrigues, entre em contato com você pelo WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Hotmart, onde que fala com você? Bom, pode entrar pelo meu WhatsApp. Aí, antes de encerrar, eu quero ser bem sincero com vocês. Vocês que estão assistindo, sim, do fundo do coração mesmo, sem mais você vai mandar mensagem para mim, eu quero que você fale a verdade. Que é o que eu tenho feito com bastante pessoas. Fala, João, eu tenho muita vontade de prestar o vestibular, mas eu não tenho condições. Manda mensagem para mim, nós vamos conversar, nós vamos ver. Vai dar super certo, pode contar comigo. Eu passei por esse processo, eu sei como é difícil, principalmente quando a gente sabe como é um vestibular, que você precisa ter um direcionamento maior e você não tem condição para ficar pagando. Por mais que essa mentoria ela tenha um custo baixo, tá muito barato essa mentoria, se você realmente não tem condição de pagar, pode me procurar. Meu WhatsApp é o 35 99881 0557 e o meu Instagram é @joão.rodrigues com 3S _. João, eu quero agradecer você conversar comigo. Foi um prazer conhecer a sua história, te conhecer presencialmente. Me lembra da formatura que eu quero estar acompanhando o dia da colação lá e te ver lá, viu? E vou te procurar outras vezes para a gente bater papo ao longo do seu curso, para a gente falar de saúde, trazer dica para a comunidade, orientação para o pessoal, que você fala muito bem. Parabéns. Vamos sim, obrigado. Viu? Valeu, cara, obrigado.